Mas, Gorete, eu quero falar a respeito de Parnaíba, porque no litoral do Piauí teve um registro de chuva forte, imagens que mostram ruas e avenidas alagadas entre a noite de ontem e a manhã de hoje, 170 milímetros de chuva, 61% do previsto para março choveu num dia só. Deixa eu trazer informações ao vivo com a Nájila Fernandes, que fala a respeito desse assunto aqui no Jornal do Piauí. Nájila, na sua cidade, na cidade de Parnaíba, um registro de chuvas tão intensas, tão fortes, castigando o município, Nájila. Exatamente, Joelson. Boa tarde a você, a Gorete e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. A cidade, sim, já tem histórico de alagamentos em alguns bairros especificamente, como o bairro Piauí, um bairro que sempre registrou alagamentos, inclusive fazendo com que muitos moradores deixassem suas casas, muitos moradores também, inclusive nesse período chuvoso agora, já perderam muita coisa, Joelson. Muito transtorno registrado lá no nosso litoral. Mas, como você destacou, foi muita chuva para apenas 24 horas. Para a gente entender o que está provocando toda essa chuva, todo esse volume lá no litoral, eu vou conversar agora com a Sara Cardoso, que é coordenadora da sala de monitoramento da SEMAR. Sara, boa tarde. Quantos sistemas estão atuando no litoral, trazendo todo esse volume de chuva? Ontem nós tínhamos 2 sistemas, ainda temos os 2. O primeiro é a zona de convergência intertropical, que é essa banda de nuvens, né, que atua principalmente em março e abril. E nós tínhamos ontem esse VECAM, esse aqui que está rodando, mais configurado, que empurrou com sua borda oeste também umidade para dentro do território piauiense, respondendo nessa chuva bem expressiva na faixa litorânea, 170 milímetros em Parnaíba, 70 em Cajueiro da Praia e 130 em Ilha Grande. Mais de 60% já registrado só nessa chuva que caiu em 24 horas. Isso significa que a situação é preocupante porque mais chuvas vêm por aí. Exatamente. A média para março é 352 milímetros, já choveu nos últimos 5 dias 216 milímetros e só nessas 24 horas 170 milímetros, sendo que de 0 horas até 7 horas da manhã já tinha chovido aí 149 milímetros, 61% do que era esperado para março. Inclusive, alguns reservatórios pelo estado já sangraram, o que significa dizer, Sara, que a meteorologia ela traz esse alerta, né? Traz essa previsão de volumes para 24 horas, mas pode ser que caia muito mais. Exatamente. Nós estamos aí com os 2 meses mais chuvosos, tanto para centro-norte quanto para norte. Ainda é esperado aí volumes que podem ultrapassar os 100 milímetros diários dentro desses 2 meses, que a gente começou agora março, né? Tanto para a faixa litorânea quanto também para Teresina. Com relação aos reservatórios, nós já temos 3 reservatórios que estão em cota de sangria e aí na expectativa de outros reservatórios, como por exemplo o Piracuruca, ele também atingiu os 100%, visto que a gente ainda tem esses 2 meses. É importante ressaltar que o que estão perguntando é se ainda tem a possibilidade de ocorrer um evento extremo como esse. Existe sim, e isso baseado nos dados observados dos últimos anos. Sara, para Parnaíba, né, foi uma tromba d'água, como se diz popularmente, 175 milímetros, né, na noite, na madrugada. Qual a previsão agora para o final de semana? Para o final de semana, as próximas 48 horas, nós temos aí previsão ainda de chuvas que podem ultrapassar os 100 milímetros diário, com previsão de chuvas durante a hora, né, que pode aí ultrapassar os 50 milímetros. Isso de acordo com o modelo internacional Cosmos e o SMWF, que é o europeu que mais acerta, o mais assertivo para o estado do Piauí. 170 milímetros para Parnaíba, 130 em Ilha Grande, 70, como eu já falei, Cajueiro da Praia, ainda pode apresentar essas configurações de chuva, acompanhando aí ventos alterados e possibilidade de queda de raios. Isso vai ficar restrito. Tá certo, Sara, obrigada pelas informações. A Sara Cardoso, Joelson, continua aqui concedendo entrevista, porque, de fato, a situação no litoral é preocupante. Recentemente, a gente noticiou uma situação de seca verde, não é? E agora, esse temporal que acaba atingindo especialmente a cidade de Parnaíba, mas a gente lembra que Ilha Grande também, que fica muito próximo, como você citou, é minha cidade, eu mesma já
já tive a oportunidade de cobrir situações bem complicadas, Vazantinha, ali na Ilha Grande, na própria Parnaíba, bairro Piauí. A gente tem aqui até a lista de alguns lugares, como Rua Anhanguera, a Rua Quentinha Pires, Avenida Padre Vieira, enfim, são vários pontos de Parnaíba que nesse momento famílias tiveram que sair de casa, tiveram que ir numa situação de pressa, tentar salvar não só móveis, a própria família, mas inclusive os animais. A gente observa nas imagens que a situação é bem crítica, não é? E como a Sara deixou claro aqui, é preocupante porque há a previsão sim de mais chuvas para o litoral nos próximos dias. Joelson. Muito obrigado, Nájila. Nájila Fernandes, falando a respeito da situação em Parnaíba, que reflete um pouco da preocupação, inclusive dos ambientalistas. Chuvas intensas, a gente já viu isso em picos, em determinado período, na virada aí do ano. Chuvas intensas agora na cidade de Parnaíba, seca verde e em algumas cidades poucas chuvas ainda. Exatamente, reservatórios esgotados, né, Joelson? Como a gente fala com volume morto, é o caso de São Raimundo Nonato, já nessa situação. Então, é uma situação muito preocupante. A gente falava da situação do litoral, a Sara trazia na reportagem anterior, que lá também foi registrado o fenômeno da seca verde, e eu questionava ela, inclusive, isso. Agora, março e abril, por exemplo, são os períodos de maior volume de chuvas, pelo menos na região norte do Piauí. Pode mudar? Ela disse, pode ser que essa questão da seca verde, ela se resolva na região norte, dependendo dessas condições de chuva a partir de agora. Agora o que perdeu, já está perdido, e se vierem chuvas como a ocorrida de ontem para hoje, não resolve o problema, porque é a mesma situação que ocorreu em picos. São chuvas muito volumosas que acabam se arrastando, degradando tudo que está pela frente e não infiltra no solo como deveria. A gente precisa de uma regularidade de chuvas. Não é muita chuva no mesmo período, mas chuvas espaçadas que possam garantir Exatamente. A longevidade, né, das plantações. Gorete, quero agradecer. Muito obrigado pela participação. É sempre um prazer. Prazer é sempre nosso. Gorete Santos, trazendo os detalhes aqui no Jornal do Piauí dessa vida sustentável que nós precisamos ter. E falando hoje especificamente sobre seca verde e essas chuvas torrenciais em alguns locais e a carência de chuva em outros.